Fala, nação tricolor! Como diz o título do vídeo, o Caleri incendiou o Morumbi nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo goleou o Atlético Paranaense pelo placar de 4-0. 4-0. Vamos falar um pouco desse jogo, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço para você curta esse vídeo, se inscreva no canal e acione as notificações aí, que toda vez que sair vídeo aqui no canal, você receba aí as notificações aí, beleza? Vamos lá falar do jogo de ontem, um jogo que eu tenho certeza que a maioria dos São Paulinos vão guardar. E por mais que nós somos fanáticos e por mais que nós somos otimistas, a gente não imaginava que ontem o São Paulo poderia ganhar do Atlético Paranaense, que não é um time ruim, pelo placar de 4-0, né? Com o Caleri marcando 3 gols e mais um do Luciano. Falando um pouco do jogo, o São Paulo começou estudando um pouco o adversário. Nós sabemos que o Atlético Paranaense é um time, como a gente já falou, é um time um pouco assim de pegada, sempre trouxe dificuldades para o São Paulo. E como eu disse, a gente nunca imaginava que ia ser um placar de 4-0. E o São Paulo no começo do jogo, na minha visão, estudou bastante a equipe do Atlético Paranaense. Inclusive a gente foi dar um chute no gol efetivamente aos 15 minutos do primeiro tempo, né? E depois o Caleri marcou o primeiro e aí ficou um pouco mais fácil para a gente encaminhar esse placar aí de 4-0. Tá? A torcida ontem compareceu aí, talvez não em massa, como podemos dizer, mas um pouco mais de 20 mil torcedores, para nossa alegria. E se, como diz o ditado, a primeira impressão é que fica, a primeira impressão é a melhor que nós temos, né? Hoje nós podemos ficar assim felizes porque do jeito que o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista, né, para o Palmeiras, o time não jogando, sem alma, sem vontade, foi engolido, vamos dizer assim, pelo Palmeiras. Ontem a gente demonstrou um pouco de vontade, de entrosamento, tem algumas peças ainda que precisa melhorar no elenco, mas isso é de menos, né? O importante é que essa vitória elástica acaba trazendo confiança para o elenco, acaba trazendo um pouco mais de entrosamento, e eu tenho certeza que as coisas vão encaminhar. Se tratando do jogo de ontem, tem alguns jogadores que apareceu mais, como, não pode deixar de dizer, como o próprio título do vídeo fala, que o Caleri incendiou o Morumbi, e de fato foi o que aconteceu. Teve o Luciano que marcou o gol, que entrou no segundo tempo. Vamos falar um pouco das laterais do São Paulo. Fazendo um comparativo com a lateral esquerda e a lateral direita do São Paulo, já faz um tempo, que não é novidade para ninguém, que o São Paulo ataca muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Se você discorda disso, eu gostaria que você comentasse aqui no vídeo abaixo, tá? Daniel, eu acho que é igual, mas na minha opinião, pessoal, o São Paulo é muito mais forte pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Independente se está o Wellington jogando ou o Reinaldo jogando, você pode ver que as maiorias dos gols do São Paulo saem pelo lado esquerdo do campo. Questão de, talvez, de treinamento, não que o Rafinha não apoie, pela direita ali, mas eu acho que o Rogério podia dar uma equilibrada nessa questão aí do elenco jogar do mesmo jeito que joga pelo lado esquerdo, jogar pelo lado direito, porque daqui a uns dias as equipes adversárias vão começar a marcar o São Paulo mais, e aí a gente vai ter dificuldade para atacar o adversário pelo lado esquerdo, né? Vamos falar do Igor Gomes. Gente, o Igor Gomes, na minha opinião, ele não é um mau jogador, mas também não é craque de bola, não é um Kaká, que nem as pessoas acham que o Igor Gomes vai chegar aí, é o novo Kaká do São Paulo. Esquece. O que acontece? Na minha visão, o melhor jogo que o Igor Gomes fez com o São Paulo foi no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista desse ano, onde que ele comeu a bola, na minha opinião. Se você discorda, não tem problema, respeito a sua opinião, mas o único jogo que o Igor Gomes falou assim, ele é digno de vestir aqui no São Paulo, foi no primeiro jogo da final, onde o São Paulo venceu a equipe do Palmeiras por 3-1. Fora disso, gente,
eu não consigo enxergar, talvez, o que o Rogério enxerga, talvez que alguns torcedores enxergam, tá? Ele faz o trabalho sujo, igual o Rogério Ceni fala. Ontem ele não foi mal, mas também não fez a diferença que a gente espera, né, de um jogador com a camisa do São Paulo. Então vamos dar tempo ao tempo e ver o que as coisas acontecem. As pessoas me perguntam, Daniel, o que você prefere? Luciano ou Éder? Na minha concepção, gente, eu prefiro o Luciano, como talvez a maioria dos torcedores são paulinos. Mas vamos ser sinceros, depois que o Rogério Ceni chegou no São Paulo, o Éder ele tomou outros rumos, tem demonstrado vontade, não tem pipocado, tem brigado, tem ajudado na marcação, tem dado assistência, sabe, o cara briga, ele está honrando pelo menos com vontade, talvez ainda está faltando um pouco mais de determinação para ele ali, talvez um pouco mais de agressividade, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer, mas não está faltando vontade para ele, então ele tem corrido, inclusive toda vez que ele é substituído, ele sai aplaudido pela torcida de São Paulo. E o Luciano é o Luciano, né, gente? A gente sabe que o Luciano, ele caiu nas graças da torcida, com a sua vontade, com a sua determinação, e agora que está entrando, né, jogou no meio de semana contra o Yakult e marcou o gol lá na Sul-Americana de pênalti, e que agora entrou e marcou o gol de cabeça aí, selando a vitória de São Paulo por 4-0. Tá? Pessoal, o que a gente pode falar desse elenco? Tá? Sim, a gente vai... vamos criar uma falsa ilusão, como sempre a gente... Não vamos criar falsa ilusão. Mas assim, o São Paulo jogou bem ontem, tá? Isso, como eu já falei no vídeo, a gente precisava de uma vitória assim, para encorpar o time, para dar confiança, né? A zaga ali, o Diego Costa junto com o Léo, eu não sei se vocês acham que a zaga essa ideal, eu acredito que a maioria das pessoas aí, né, os torcedores, acho que o Arboleda não pode estar fora dessa zaga. Então o que acontece? Ontem foi muito seguro, só teve um lance lá que o Diego Costa acreditou que o Jandrei ia sair do gol, e o Jandrei acreditou que o Diego Costa ia para a bola, e aquela definição, e quase acontece aí um gol por falta de atenção aí. Mas do resto, total confiança, tá? O Pablo Maia ontem jogou, assim, não foi um jogo esplendoroso, mas jogou ali o arroz com feijão, passando confiança e fazendo as coisas acontecer. Próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é contra o Flamengo, no Maracanã, um jogo dificílimo, mas nós sabemos que o Flamengo também não passa por um bom momento, né? Referente ao elenco ali, dizem que tem racha e torcida cobrando, inclusive empatou o jogo contra o Atlético Goianiense, jogando lá em Goiás, se eu não me engano, 1-1, mas eu assisti o jogo e o Flamengo sofreu, né? Inclusive quando estava 1-1, o jogador centroavante lá do Atlético Goianiense deu uma cavadinha na bola lá, e cobrindo o goleiro Hugo, a bola bateu na trave e infelizmente não entrou. Mas assim, então tem um jogo difícil, tá? E assim, cara, vamos torcer, vamos ver o que acontece. Esse Campeonato Brasileiro aparentemente parece ser muito difícil, muito competitivo. Inclusive ontem o Roberto Valentim já caiu, né? Já em comum acordo lá, ele já pediu demissão lá deixou o comando técnico do Atlético Paranaense. Mas beleza, pessoal, primeira rodada já temos 3 pontos, lembrando que ano passado a gente foi ganhar o primeiro jogo somente na 10ª rodada, tá? Então, pelo menos a gente começamos o campeonato bem, tá? Só lembrando, São Paulo é o líder na primeira rodada, seguido por Curitiba, Corinthians e Atlético Mineiro. Na zona de rebaixamento, Botafogo, Internacional, Goiás e Atlético Paranaense. Beleza, pessoal? Então, eu quero te agradecer, mas já antes de você sair, já deixa aquela curtida aí, já se inscreva no canal, tá? E acione as notificações para toda vez que sair o vídeo aqui, você receber as notificações aí, beleza? E a gente vai se falando aí. Um abraço!